Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais tipo de Fishing. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir e compartilhar nossos vídeos, seguir a gente no Instagram e se tiver alguma dúvida, deixar nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês e outras pessoas também podem tentar ajudar vocês interagindo nas perguntas e respostas. Quer entrar no nosso grupo Telegram? Link está na descrição do vídeo. Se você puder, seja membro do canal, o valor é pequenininho e ajuda bastante a gente nessa luta diária de conteúdo. Pessoal, hoje eu vou dar aqui o feedback após um ano de uso do meu sonar Helix 7 MSI, ok? Esse sonar, pessoal, ele foi, assim, adquirido com a ajuda de dois amigos, tá? Que é o Paulo Ferrarini e o Júlio, tá? E, assim, agradeço muito eles por essa ajuda, tá? E foi a realização de um sonho de colocar um sonar que tivesse vista lateral e que tivesse o nível que tem o Helix 7. E aí hoje eu venho falar se valeu a pena ou não valeu a pena, se eu fiquei, como é que eu fiquei, qual a minha opinião, né, após um ano. E eu falo para vocês que valeu muito a pena, pessoal. Eu sempre fui fã de sonar, eu acho que assim, eu sempre fui fã de ferramentas, tá? Eu não tenho sonar, eu não tenho isso ou aquilo para aparecer para os outros, eu tenho para me fornecer subsídios para ajudar a minha performance, por exemplo, na pesca, tá? Então, esse sonar mudou muito o nível da pescaria e o nível de entendimento e inclusive de achar muito ponto, né? Então, assim, é um sonar que tem muita nitidez, então que você passa com outro sonar de alguma outra marca e passa com o MSI, com o Helix, com a tecnologia Mega, né? No caso aí era um Mega SI, Mega saída de imagem. Você consegue cobrir, pessoal, 30 metros para um lado, 30 para o outro, numa leitura só. E quem já usou o sonar sabe que quando você tem um sonar só downview, só para baixo, você vai cobrir, mas você vai cobrir uma faixa muito mais estreita para achar, por exemplo, uma estrutura, localizar uma estrutura. Então você localiza ela, você spota ela, você marca lá o ponto, ó, ela está aqui. Quando você usa o side, que ele enxerga para o lado, eu tenho uma visão de uma faixa de 60 metros, né? 30 mais 30. Então é bastante, pessoal, é bastante que a gente usa ali. Ah, Chivo, mas ele não tem, você não vai ter talvez 30 exatos aqui, mas que a gente tivesse 15, metade, vamos tirar pela metade, 15 mais 15, você tem uma faixa de 30 metros que você está cobrindo e visualizando a morfologia, a geometria, a forma da estrutura. Isso faz muita diferença. Porque às vezes você passa com o sonar downview, por exemplo, vista para baixo, e você tem aqui um obstáculo, né? Uma estrutura. Você, ah, beleza, aqui tem uma estrutura. Mas você não sabe o quanto essa estrutura avança para o lado. Em qual sentido ela vai, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem uma estrutura diferente. Mas eu passei aqui. Ela, para mim, ela vai dar só um pico. Quando eu passo com o side view, ele já vai me dar a vista inteira. E aí eu posso ir lá na imagem, marcar os pontos. Essa é uma técnica, já estou passando para vocês uma dica. Como é que eu abordo a marcação de ponto, a morfologia, né, a forma de uma estrutura com o vista lateral. Eu marco os pontos de vértice, né? Então assim, ó, ela tem aqui um ponto, outro ponto, daí aqui normalmente eu marco alguns outros pontos, ponto. E aí lá na marcação do meu GPS vai me mostrar o formato dessa estrutura. Então eu posso fazer várias abordagens conforme tiver maré ou vento nessa mesma estrutura. Para você fazer esse tipo de cobertura varrendo com sonar downview, você vai ter que passar várias vezes. Dá para fazer? Dá.
mas você vai ter que gastar mais tempo, tá? Aqui, beleza. Então essa é uma forma muito legal de você trabalhar. Outra coisa é locais profundos com galhada. Você consegue enxergar que é ali a estrutura como é que tá, ou que fosse um pedral, a estrutura como é que tá, né? São estruturas que eventualmente com um sonar para baixo, down, você não consegue enxergar, porque você não vai conseguir navegar. Né? Aqui a gente tem uma parte aqui que chama jangada. Ele tem muito tronco submerso e alguns para cima. Só que esses troncos que estão semi-submersos com algumas coisas para cima, ele ainda tem uma faixa de 10 metros, 5 metros de água para dentro. Você não navegaria em cima dessa para saber como é a estrutura, né? Então, quando você está com um vista lateral, você consegue enxergar qual é essa morfologia da estrutura, tá? Então, isso ajudou bastante. A Shibu, e no downview, ele é bom? Putz, pessoal, ele também é bom, porque ele vai enxergar e vai te dar mais nitidez, tá? Tanto que vocês vão ver alguns vídeos aí, enquanto eu tô falando, tá rolando alguns vídeos. Alguns vídeos você tem lá que o meu modo de trabalhar quase sempre é essa vista com GPS de um lado, down view, side view e down view ao mesmo tempo. Por quê? Eu consigo enxergar para baixo, para os lados e ter a minha localização geográfica ali. Algumas vezes eu coloco inclusive o sonar 2D junto, tá? Porque no sonar 2D é mais fácil de você visualizar, por exemplo, peixes. Então, essa também é uma vantagem do Helix, né, do Humminbird, que você consegue ajustar a tela, colocar lá algumas coisas na tela junto, que você vai ter várias informações sem ter que ficar apertando o botão. E outra coisa é que você consegue ajustar o tamanho de cada uma dessas telas, né? Então você vai lá e eu quero deixar tudo igual, dividir em dois. As duas estão iguais. Ah, não, mas essa daqui vou usar menos. Então você diminui essa aqui vai ficar maior. Isso é bem legal também. Então assim, baita ferramenta. Vou falar para vocês que eu comprei um adicional, que é o cartão AutoChart Zero Lines, tá? É um cartão em branco para você gravar mapeamento por onde você passou. O que é isso, Shibu? Que diacho é esse negócio? Nesses Zero Lines, o que você compra? Você compra uma licença, você pode comprar o cartão lá fora, é difícil de achar, ou você tem um caminho que você compra por dentro do site da própria Humminbird, da Johnson's, na verdade, né? Johnson Co. Johnson Outdoors, na verdade. Você vai comprar lá uma licença, daí você vai comprar um cartãozinho de 32 de memória, e aí você vai gravar através do software que você baixa no seu computador, você vai gravar lá esse cartão, tá? E você vai colocar na cabeça do seu sonar. E aí ele vai estar um mapa em branco, um mapa zerado, pessoal. Por onde você navegar, desde que você ligue lá a função, ele vai começar a gravar a ecobatimetria daquele ponto. No caso, é um side image, então ele vai gravar 60 metros aqui, uma faixa de 60 metros. Aí eu naveguei para lá, ele vai abrindo, como se fosse abrindo um mapa de joguinho, tá? Ele vai abrindo o mapa e vai gravando. E vai gravando. Então, depois que você navegou bastante naquela situação, o que você tem? Você tem uma carta náutica, uma carta de ecobatimetria, né, de curvas de níveis submersos, exclusiva, sua e real. Tá? Por quê? Porque você fez aquela leitura, você registrou aquela leitura, então aquela é uma situação real, um mapa real. E por que eu estou frisando essa questão do mapa real? É porque muita gente compra carta náutica para usar em águas abrigadas, por exemplo, aqui no estuário, em represa, e não tem a leitura correta.
a gravação, o mapa deles é muito desatualizado. Ou porque faz muito tempo, ou porque as coisas mudam muito rápido de lugar e eles não têm essa atualização, tá? Então, assim, carta náutica, pessoal, para costeira, para estuário, para rio, para essas cartas náuticas que a gente compra aí de pesca, para represa, furada. Na minha opinião, é uma furada. Pro marzão, tá? Pro marzão, aí eu acho que até funciona, tá? E outra coisa, no marzão, muita gente compra carta náutica achando que vai achar os parcéis. Dificilmente vai estar marcado um parcel, tá? Uma carta náutica ela é basicamente para navegação. Então, assim, pequenas saliências, pequenas depressões, desde que elas estejam profundas, eles não vão registrar, tá? Na carta náutica. Bom, é isso aí, pessoal. Então, resumindo, Helix 7 após um ano, MSI, após um ano, feedback totalmente positivo. Infelizmente, o equipamento está faltando bastante no mercado. A gente tem aí uma fila aí já com umas 4 ou 5 pessoas que querem esse sonar, mas infelizmente tem uma crise global aí de fornecimento de componentes eletrônicos que as coisas estão vindo bem devagar, tá? Então, mas fica aí o testemunho, aí o feedback sobre o Helix 7 MSI. Ótima ferramenta para pesca e recomendo fortemente. Beleza? Um abraço, até a próxima.